Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu desejo é que cada mensagem aqui deste canal sirva de edificação e bênção para a sua vida. Aliás, não só para a sua vida, mas de muitas outras pessoas que você pode influenciar, enviando as mensagens e também a dica aqui do canal. Você pode começar fazendo a sua inscrição. Também clique em notificações e acione o sininho. Com isso, todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você será imediatamente notificado. Que Deus te abençoe e que você possa, cada dia mais, crescer em graça e em sabedoria na presença de Jesus. João capítulo 2, nós vamos ler a palavra. Eu leio da Nova Versão Transformadora e o texto diz assim: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele, e depois, quando todos já beberam bastante, servem o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal, em Caná da Galileia, foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Os evangelhos, e em especial esse evangelho de João, tem como objetivo maior, e no final do evangelho, o próprio autor do evangelho, que é João, registra a razão pela qual ele foi escrito. Se você for até o versículo 31 do capítulo 20 deste evangelho de João, João diz que estes registros foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e que ao crerem tenham vida em seu nome. O evangelho é isso, é uma manifestação da história de Jesus, do seu ministério, para que através dessa revelação saibamos quem ele é. Ele é o Filho de Deus. Ele nasce de um nascimento virginal. Você já deve ter ouvido a história do nascimento de Jesus, da sua concepção no ventre de uma mulher virgem, cheia agora do Espírito Santo, dá luz a um menino, e este é o Messias, o Salvador. E durante 30 anos, ele desenvolve-se, ele cresce, ele chega à idade de um homem adulto, maduro, e durante esse período, nada de relevante é registrado nas Escrituras. Nada. Não há um milagre, não há um feito registrado por Jesus desde do seu nascimento até a idade
de 30 anos. Quando chega a idade de 30 anos, Jesus então começa a cumprir o seu propósito. Ele é batizado, sabemos que ele vai até o Jordão para ser batizado por João Batista. E quando João Batista o vê, ele a princípio se recusa a batizá-lo, diz: não, precisamos inverter esse negócio. Quem deve ser batizado sou eu por você. Jesus disse: não, precisa se cumprir aquilo que está escrito. E quando Jesus é batizado, então ele começa o seu ministério indo para um deserto. Logo depois do batismo, ele passa 40 dias e 40 noites num deserto, sendo tentado pelo diabo. Satanás o tenta, e você tem o registro da tentação de Jesus em Mateus capítulo 4. E Jesus vence a tentação baseado na palavra de Deus. Jesus é tentado de várias formas. É tentando se colocar numa posição em que ele, por não estar comendo, pedisse pelo seu poder para transformar pedras em pães. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo tenta com que ele agora se lance de cima de um pináculo, porque aos seus ordens seria dado ordens para que ele não se ferisse. E Jesus, em cada situação, vence o diabo pelo poder da palavra, pelas escrituras. Jesus começa o seu ministério assim, sendo provado. Todo caminho daquilo que Deus quer fazer na nossa vida começa com provações, com tentações. Portanto, se você está passando uma luta, começa a dar glória a Deus. Tem algo bom vindo na sua direção. Tem gente que fala: pastor, o diabo está furioso. O diabo só se levanta contra aqueles que ele sabe que tem promessa a se cumprir. O diabo sabia de que o ministério de Jesus iria começar, e ele queria de todas as formas fazê-lo tropeçar. É assim conosco também. Quando você tem uma palavra, quando você tem uma direção de Deus, quando você tem uma promessa, o diabo vai tentar te atrasar, vai tentar te fazer desanimar, vai tentar fazer com que você troque a bênção pela necessidade do momento. Não desanime, vem coisa boa na sua direção. Jesus então começa a convocar os seus discípulos. Eram poucos até então. Sabemos que nesse momento Jesus tinha até então 6 discípulos. No capítulo anterior, que é o capítulo 1, é a chamada do seu mais recente discípulo, Natanael. E Natanael era exatamente da cidade de Caná da Galileia. O contexto era esse. Sabíamos até aqui que Jesus tinha pelo menos 6 dos seus discípulos. Os irmãos Simão, que depois seria conhecido como Pedro, o seu irmão André, Tiago, Natanael, Filipe e esse que escreve João. 6 discípulos. Logo que o ministério de Jesus começa com o ensino da palavra, aprenda isso algo. Antes de qualquer manifestação de poder, é necessário conhecimento das Escrituras. Às vezes nós queremos poder sem conhecer a palavra. Jesus primeiro ensina os seus discípulos. E agora, com esses 6 discípulos, ele é convidado para um casamento. Era um casamento nessa mesma cidade de Natanael. Quando você começa a ler o texto, estou dando aqui um pouquinho de aula bíblica, como se fosse uma escola dominical para vocês aprenderem um pouquinho sobre o que é a Escritura, sem simplesmente ouvir sem o contexto. Quando você lê o versículo 1, 3 dias depois, é exatamente 3 dias depois que Jesus chama para Natanael ser seu discípulo. 3 dias depois. 3 dias depois desse evento, houve uma festa num povoado de Caná da Galileia, e era uma festa de casamento.
E Jesus foi convidado, juntamente com sua mãe e os seus 6 discípulos, até então, para esse casamento. Nesse momento, começamos a ver aquilo que seria o início do ministério público de Jesus, com os seus sinais, com os seus prodígios e com as suas maravilhas. Aqui nós estamos testemunhando, através da narrativa desse texto, como começa a história da ação de Jesus em realizar coisas maravilhosas. Ele começa aqui e não para nunca mais. Ele começa aqui nesse texto e ele continua realizando até os dias de hoje. Aqui começa o início dos sinais, dos prodígios, a manifestação da sua glória. E nós continuamos a ver os seus sinais, o seu poder, a sua glória, as suas maravilhas nos dias de hoje também. O que é que nós aprendemos nesse texto? Eu queria chamar a sua atenção para essa história, porque normalmente nós ficamos muito apegados aos milagres em si, aos resultados, aquilo que nós chamamos da bênção. Nós queremos a bênção. E ótimo, todo mundo quer uma bênção. Todo mundo precisa de uma bênção. Você precisa de uma bênção, eu também. E não há problema nenhum em você buscar a bênção. Afinal de contas, o nosso Deus tem prazer em nos abençoar. Se há uma coisa que você não precisa ter dúvida, é que Deus tem prazer em te abençoar. Deus quer ver a sua família abençoada. Deus quer ver o seu trabalho prosperando. Deus quer ver a sua vida cheia de favor e graça. Deus quer isso, faz parte da essência do que Deus é, porque Deus é bom. E um Deus bom gosta de agir com bondade e misericórdia sobre a vida do seu povo. Mas essa história, ela me conta qual é o segredo para essa bênção. Se eu dissesse, se alguém pudesse te falar que há um segredo para uma vida abençoada, iria fazer fila. Se hoje nós, por exemplo, colocássemos um cartaz, hoje em dia quase não se usa cartaz, né? Esse negócio de pôr cartaz, pôr banner. Eu me lembro de uma época em que as pessoas faziam anúncio com aquele tecido, lembra que desenrolava, pintavam as letras tudo esquisita, e aí você desenrolava, aquilo era o cartaz da época. Aí o pessoal levantava, colocava, que são chamados de faixas. Coloca uma faixa aí na frente. Hoje não se usa mais isso. No momento onde a divulgação é feita com internet. Hoje você recebe propaganda nisso aqui o dia inteiro. Se você fica lá, parece uma coisa. E parece que o povo sabe o que você gosta. Ninguém oferece picanha para quem é vegetariano. É ou não é? Só oferece picanha para quem é carnívoro. E você vem e tem propagandas. Mas se nós pudéssemos hoje fazer uma propaganda dizendo o seguinte: venha saber o segredo da bênção garantida. Meu irmão, ia ter briga aqui, você ia sair no tapa com pessoa para entrar. O quê? Eu preciso saber qual o segredo da bênção. Eu preciso de uma bênção. Se tem um segredo, eu quero descobri-la. Você não queria saber qual é o segredo da bênção garantida? Veja, não é da possibilidade da bênção, é da bênção garantida. Irmão, imagine que hoje tem pessoas que vendem curso de tudo. Aliás, tem gente que vende curso de coisa que ele nem sabe como é, mas ele vende. Tem gente que aprenda a ganhar dinheiro, mas ele é pobre. Já viu? Não? Aprenda a ter sucesso. Esses dias tinha uma pessoa que colocou assim: aprenda a ter relevância nas redes sociais. Tinha 100 seguidores. Irmão, faz o curso primeiro, vê se funciona, depois você ensina. 100 seguidores, aprenda a ser relevante nas redes sociais e alcançar seguidores num tempo recorde. E você sabe o que é pior? Tem gente que compra. Tem gente que vai e cai no conto. Cai no conto. Se nós fizéssemos um lançamento assim: aprenda o segredo da bênção garantida. Meus irmãos,
Apenas alguns passos. E eu vou aqui adiantar para você 4 passos para o segredo da bênção garantida. Você ia querer ou não? Meu irmão, você ia ficar assim, fala logo, pois para de enrolar. Eu estou doido para saber qual é a bênção. Bem, esse texto e essa história nos contam o segredo da bênção garantida. E eu queria voltar os nossos olhos para ele, para compartilhar com vocês de graça. Não vai ter curso, não vai ter faixa, vai ter o evangelho apresentado para você, te dando de forma gratuita o segredo da bênção garantida. Tudo começa nessa história sendo apresentado logo no início do verso de número 2. O segredo da bênção não foi, como nós vamos ver aqui os elementos, há uma festa, há convidados, há vinho, há um chefe de cerimônia, há uma série de coisas que compõem tudo isso. Mas o segredo aqui logo nos é apresentado no início do texto. O segredo é uma presença. A presença de Jesus é o segredo da bênção garantida. Talvez você possa ouvir isso e dizer, pastor, mas isso é muito clichê. Talvez isso possa parecer algo simples, mas não é. Porque o fato é de que mais importante do que o presente, do que a bênção, do que o milagre, da porta aberta, da cura, é a presença de Jesus. Esse casamento poderia ter ficado esquecido, como muitos com certeza aconteceram nessa época. Não foi o único casamento em Caná da Galileia. Eu já participei de casamentos que eu não me lembro. Não me lembro. Às vezes eu encontro pessoas e dizem assim, o senhor fez meu casamento. Parabéns. Não me lembro. O senhor não lembra? Não lembro. Muitos casamentos. Houve uma época no ministério que eu fazia muitos casamentos. Depois, o tempo, tem muitos pastores. E hoje os casamenteiros são mais os outros pastores. Eu participo em um, outro aqui, acolá, quando insistem muito. Aí eu vou. Devido às demandas, fica mais difícil. Mas houve uma época em que eu fazia casamentos, todo final de semana, 3, 4. Começava casamento quinta, sexta, sábado, até domingo, o que eu não concordo. Vai casar outro dia. Domingo é dia do Senhor. Pastor, domingo é mais barato. Sei. Casa segunda, é mais barato ainda. É ou não é? Se a questão é preço, casa segunda-feira. Segunda-feira os buffets, descontinho para você. Segunda, precinho bom. Segunda-feira. Domingo não, domingo é dia de igreja, dia do Senhor, dia de cultuar. Bem, muitos casamentos eu não me lembro, mas tem uns inesquecíveis. Você sabe que uma coisa pode ser inesquecível pelo lado bom e pelo lado ruim. Eu me lembro de 2 casamentos, um deles inesquecível pela grandeza, que foi uma coisa assim linda, um casamento sem muito luxo, mas com muita representação, o noivo honrando, uma maneira, foi um casamento cheio da presença de Deus. Esse eu não me esqueci. O outro foi uma tragédia. Um casamento foi uma tragédia. Noivo desmaiando, vomitando na noiva. Verdade, meus irmãos. Foi um negócio assim que se você ver, tem uma expressão que diz assim, de me disserem, eu não acredito. E se eu ver, eu continuo não acreditando. Foi assim, noivo desmaiou, vomitou na noiva. É uma festa. Eu falo, meu Jesus do céu, o que é isso? É muita informação para um casamento só. Muitos casamentos nessa época ficaram completamente esquecidos. Com certeza, casamentos aconteciam porque dentro da tradição judaica e da judaica cristã, casamento é algo que deve ser uma realidade na vida de um casal que decide viver a vida juntos.
Casamento não é uma ideia de homens. Casamento é uma ideia de Deus. Esse negócio de não, vamos juntar para ver se dá certo. Deus não está nesse negócio. Quando um homem e uma mulher decidem-se viver juntos e constituir família, é debaixo da bênção do casamento. O casamento era normal entre os judeus. E o casamento era uma realidade, quase que um evento, porque demorava, era comum casamentos demorarem até 7 dias de festa. Já imaginou? Quem pagava era o pai do noivo. Coitado daquele homem. 7 dias bancando os outros, comendo, porque quando você vai em casamento, o povo que come em casamento. E eu tenho aqui por mim, que nesse casamento, imagine, Jesus foi com 6 discípulos. Você sabe qual era a média de idade dos discípulos ou não? Porque a gente tem uma ideia, que os discípulos de Jesus, a gente vê Pedro, barbudo, a gente olha João, achando que ele era um ancião. Você sabe qual, acredita-se ser, por estudos, qual era a média de idade dos discípulos? De 17 a 21 anos. Às vezes você olha e fala, não, os discípulos de Jesus eram todos uns caras com problema na cervical, na lombar. Andava tudo torto, porque a gente às vezes olha e tudo aquilo que é encenado, mas não era. Primeiro que a expectativa de vida era pequena, não acreditava-se viver muito. A média de expectativa de vida naquela época era 35 anos. Não se vivia mais que isso. Morria-se por qualquer enfermidade. As pessoas não tinham higiene como tinham, a água não era potável. Qualquer tipo de infecção, de gastroenterite, matava. Morria-se por qualquer coisa. Os discípulos eram jovens. E meu irmão, jovem come. Nessa faixa de 17 a 21, é quando habita no estômago de uma pessoa uma legião de lombrigas. Porque eu nunca vi uma faixa etária para comer tanto, é essa entre 16, 17 até os 20 e poucos anos. Tem uns que continuam até a mais velha idade. Mas homem, eu me lembro, garoto, quem tem filhos aqui nessa idade, eu já tiveram, se lembra, tudo que você coloca na despensa, some, parece que tem uma nuvem de gafanhoto. Invade, come tudo. Come até o que não é para comer. Eles inventam comida. Estou com fome, mãe. Mas você acabou de almoçar, menino. Estou com fome, mãe. Bem, chegam os 6 discípulos, Jesus, numa festa. E era comum, dentro da festa, durante esse tempo, eles providenciarem alimento e bebida. E dentro da cultura judaica, o vinho fazia parte da cultura. Eles bebiam por uma forma de socialização e de festejar. Em algum momento, acaba o vinho. Não sabemos se foi no segundo dia, ou no primeiro dia, no terceiro dia, mas sabemos de que eles precisavam de muito vinho ser multiplicado, porque veja o que o texto diz. As talhas que eram usadas para purificação tinham em média de 80 a 120 litros cada. Quantas Jesus mandou separar? 6. Bem, 6, vamos fazer 6 por 120. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6. Com mais 1, vamos, gente. 700 e... Você não sabe fazer conta, não? Quanto que deu? 700 e... Tem um que fala assim, com medo de errar, né? 720. É muito. Você já imaginou 720? 720 litros. Acontece que acaba. O que é que faz com que esse lugar, que precisava de um milagre? E veja, aqui nada mais é do que algo que foi registrado, que é o início do ministério, mas que serve apenas como exemplo para nós, de que talvez haja a necessidade de algo na sua vida. Talvez haja carência, você precisa de um recurso, você precisa de uma provisão, você precisa de um milagre. Essa história nos ensina de que o segredo da bênção garantida
foi de que Jesus estava ali. Quando Jesus está presente, a certeza de que a provisão vai chegar, de um jeito ou de outro. Todos os lugares onde Jesus esteve, e depois quando você vai 4 capítulos à frente, que aí já é João capítulo 6, não era mais apenas uma festa de casamento. Era um lugar onde havia 5.000 homens. E havia ainda mais crianças e mulheres. E não havia nada para comer, havia outra necessidade. Mas porque Jesus estava ali, não importa o tamanho da sua necessidade, Ele tem o poder de prover aquilo que nós precisamos. Qual o segredo aqui? Primeiro é esse, de que mais importante do que o que você precisa é Jesus estar contigo. Tudo muda nessa história desse casamento, e esse casamento se torna conhecido, e a sua história é contada, e esse texto é pregado através dos séculos, porque Jesus estava nele. Podia ser que tinha outro casamento numa cidade próxima, mas Jesus não estava no outro casamento. Jesus havia sido convidado para esse. Se você quer que algo aconteça na sua vida, antes de buscar o milagre, convide Jesus. O que você precisa é de Jesus perto de você. Pastor, o meu casamento está passando por uma luta. Primeiro, não peça para Jesus mudar o seu casamento. Peça para Jesus estar presente no seu casamento. Porque a presença de Jesus é a garantia de que algo vai acontecer. Não há um lugar sequer nas Escrituras, mesmo em lugares onde não havia muita fé, que foi na sua própria cidade de criação. Quando Jesus vai a Nazaré, a Bíblia diz que ali ele não pôde fazer muitos milagres, porque as pessoas não criam que ele era o Filho de Deus, mas ele fez milagres. Onde Jesus estava, coisas aconteciam. Por que vai ser diferente na sua vida? Se Jesus fizer parte da sua história, se Jesus morar no seu coração, se Jesus for convidado para fazer parte lá do seu trabalho, da sua empresa, a própria presença dele já é garantia de que algo de milagroso vai acontecer. A bênção está garantida pela presença do abençoador. Segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é de que se Jesus está presente, toda crise nada mais é do que uma oportunidade para o milagre acontecer. Toda crise. Jesus era aquele que, se tinha morto, ele ressuscitava. Se tinha enfermo, ele curava. Se tinha gente faminta, ele provia. Porque a presença de Jesus, quando a crise chegava, nada mais era do que uma oportunidade para o milagre acontecer. Nós precisamos entender isso. Quando a gente tem a certeza de que Jesus está conosco, a crise já não mais nos assusta. A crise, ela apenas nos prepara para ver o agir de Deus de uma forma extraordinária. Quando você anda com Jesus, você não começa a ter medo da crise, do problema, da dificuldade, do diagnóstico, da situação difícil. Porque se Jesus está contigo, dizer, tem um problema, fica tranquilo, Jesus está comigo. E porque Jesus está comigo, algo vai acontecer. O problema aqui era a falta do vinho. Era um problema sério. Mas a presença de Jesus trouxe esperança para aqueles que o conheciam. Lembre-se, quem apenas o conhecia como o Messias até então? Só sua mãe. Ela que ouviu do anjo dizendo, aquele que será gerado em você é o Messias, é o Salvador, é o Senhor. Porque Maria sabia que naquele casamento Jesus estava. Quando o problema chegou aos seus ouvidos, o que ela fez? Só deixou com que ele soubesse, acabou o vinho. Olha que interessante, quando você sabe, conhece Jesus, sabe quem ele é, quando o problema chega, você só diz para ele, Senhor, tem um probleminha aqui, está na hora de você agir, hein? É muito simples.
Ao invés de você correr atrás da bênção, quando você tem um abençoador, o problema se torna uma oportunidade para o mover sobrenatural de Deus na sua vida. Aquilo que era assustador se transforma numa oportunidade da manifestação da glória de Deus. É isso que você precisa entender hoje à noite. A sua luta, a sua crise, nada mais é, se Jesus estiver presente na sua história, do que uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste aí na sua casa. Não basta apenas você clamar, é preciso você crer. Quando olhamos para esse texto, Maria não apenas informa o problema para Jesus, mas por saber quem ele era, ela confia que Jesus saberia o que fazer. Não é bom quando você está andando com alguém que resolve o problema? Eu me lembro de uma ocasião, eu li num livro, eu gosto muito de ler, e havia uma ilustração em que o menininho ficou encantado porque ele foi levado a uma padaria. E a padaria tinha muitos doces, e aquele menino ficou encantado. Era a primeira vez que ele via tantos doces diferentes. E o pai dele, enquanto pegava outra coisa que a esposa havia pedido, o menino se encantou com a vitrine de doces e começou a pedir para o atendente tudo que era tipo de doce. Eu quero aquele, põe aquele ali para mim, põe aquele ali para mim. E o menino falou: "Senhor, tem certeza? Pode pegar." Aí o menino pegava, colocava um sonho, aí colocava, põe lá o que você pensa que você gosta, bomba de chocolate, e punha tudo, eu estou dizendo o que eu gosto, sonho, bomba de chocolate, e de repente tinha assim, sobre o balcão, uma dúzia de doces diferentes. Aí o menino foi questionado pelo atendente. O atendente pergunta: "Menino, mas como é que você vai pagar tudo isso?" O menino disse assim: "Meu pai está ali. Fica tranquilo. Meu pai, eu conheço. Ele tem um troquinho, ele paga isso aí. Fique em paz." Olha a diferença. Quando você está diante de uma situação e você sabe quem está com você, não te assusta mais. Você sabe que Jesus vai resolver. Maria nos serve aqui de exemplo disso. Quando o problema surge, ao invés de ela se desesperar: "Ai, meu Deus do céu, acabou o vinho. O que é que nós vamos fazer?" Ela leva para Jesus e diz: "Acabou o vinho deles. Algo precisa ser feito." E Maria confiava de que Jesus tinha o poder de fazer algo grandioso. Nós precisamos crer nisso. As nossas crises nada mais são do que uma oportunidade para revelar a glória de Deus em nós. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é de que quando Jesus está presente, não adianta apenas eu ter a presença, eu crer que Ele pode fazer, mas eu tenho que estar disposto a obedecer a sua direção. Nós temos aqui o relato de que quando Jesus é acionado, ele finalmente participa da situação. O verso de número 6 diz que havia ali alguns potes de pedra que eram usados na purificação. Nada mais era do que uma forma de se lavar. O judeu, sempre no ritual da purificação, lava os rostos, lava os braços e as mãos para comer, o que você deveria fazer também, viu, irmão? Toda vez de comer, lava a mão e o rosto. É bom e higiênico. E Jesus diz: "Encham os potes com água." Olha que coisa sem sentido. Jesus, ele não apenas realizou o milagre, mas Jesus me ensina, quando a presença dele, ele envolve-nos no milagre. Jesus tinha o poder simplesmente de dizer: "Haja vinho." É lógico que pode. Quando a terra era sem forma e vazia, e as trevas ocupavam toda a face da terra, Deus disse: "Haja", e houve luz. Haja vinho é fácil, irmão. A terra era sem forma e vazia, era uma confusão. Tudo aquilo que existe veio a existir pelo poder da sua palavra. Mas o que nós aprendemos aqui é que nesse milagre Jesus está querendo a participação daqueles que confiam na sua presença. Isso se chama obediência. A obediência precisa fazer parte daqueles que contam com a presença de Jesus. Às vezes nós temos Jesus do nosso lado, queremos ser guiados por Ele, mas Ele nos dá uma direção e nós não obedecemos. Porque às vezes não faz sentido o que Jesus nos manda fazer. Qual é o sentido de mandar encher talhas com água? Nenhum.
A água tem de sobra. Aliás, tinha muita água, porque 6 talhas com 120 litros. Qual é a conta? Vocês estão rápido agora. Se alguém um dia se cair no vestibular, você sabe. 720. Tinha muita água. 720 litros de água. Água não é o problema. O problema é a falta do vinho. Só que aqui a gente aprende algo. Que obedecer naquele que nós confiamos faz parte da garantia da bênção. O problema é que você às vezes vem num culto, ouve uma palavra, Deus fala com você, mas você não obedece, você não confia. Deus manda você fazer algo de uma forma, porque, meus irmãos, Deus de vez em quando nos orienta a fazer coisas que não faz muito sentido. Parece não ter nada a ver. Eu estou lendo nesse livro, e eu vou lembrar o título dele, porque eu quero recomendar, principalmente para você que quer viver uma vida mais intensa com Deus. Esse livro diz assim, que um pastor, ele estava num dia de férias com a esposa, eles tinham ido à praia, estavam sentados na praia, e era num outro país, num outro continente. E ele estava sentado na praia, e de repente, ele sente algo no coração. Ele diz assim, fulano de tal veio à minha cabeça agora. E ele diz para a esposa, eu acho que eu deveria ligar para ele. A esposa diz, bem, se você está sentindo isso no coração, vai e ligue. Ele disse, o problema é que eu deixei o celular lá no quarto do hotel e é meia hora de caminhada. Aí a esposa disse assim para ele, então isso quer dizer que você vai ter que andar meia hora para pegar seu celular. Bem, ele fez isso. Mesmo com algo que ele pode dizer, mas deve ser coisa da minha cabeça, eu sentado aqui já andei, porque se fosse de Deus, eu não tinha esquecido o celular. Bem, ele voltou para o quarto, e o fuso horário era mais ou menos como se no lugar onde a pessoa que ele ia ligar, era como se fosse 1h da manhã. Ele falou, não, mas estou sentindo no coração. Ele pegou o telefone, ligou, fulano, aqui é Beltrano. Ele disse assim, por que você está me ligando agora? Ele falou, nossa, eu sei que está tarde, mas não precisa atender assim. Não, eu quero saber por que você está me ligando agora. E ele sabia que esse amigo estava passando por um momento difícil de depressão. E na hora ele percebeu, você ia tirar a sua vida, não ia? E ele disse assim, eu estava com uma arma nas mãos agora. Eu estava prestes a tirar a minha vida e você me ligou. Por que você me ligou? E esse colega pastor disse assim para ele, eu quero te dizer algo. Eu estava na praia com a minha esposa. O Espírito de Deus falou ao meu coração. Eu andei 30 minutos para voltar para o hotel, pegar meu celular. Porque Deus mandou te ligar agora. Eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia, mas Deus trouxe você à minha mente agora. E é para lembrar que mesmo do outro lado do mundo, Deus fez um pastor de férias voltar 30 minutos para voltar ao telefone e dizer, Deus te ama, não tire a sua vida. Deus se preocupa com você. Às vezes Deus nos manda fazer coisas que não fazem sentido, mas obedecer a Deus sempre trará a realização do milagre. A bênção é garantida. Mandou encher talhas de água. Como é que faz? Como é que muda isso? Bem, eles vão, e olha o segredo, eles simplesmente, verso de número 8 no finalzinho, os empregados seguiram as suas instruções. Sabe, às vezes nós só precisamos obedecer. Tem tanta coisa que Deus já mandou você fazer, você não faz. Aí você questiona, eu não sei porque que nada mudou, e Deus está assim de braço cruzado olhando para você, sei. Não sabe. Tá bom. Quanto tempo faz que Deus tem falado em situações, através de palavra, usando pessoas. Deus coloca às vezes, como aconteceu com Balaão, uma mula na tua frente. Só falta, como aqui tinha um folclore em Barão Geraldo, o boi falou. Só falta o boi falar com você. Só falta você estar indo para casa, o cachorro parar na rua, olhar para você e falar, vigia, varão. Só falta. Porque você sabe o que tem que fazer. A instrução de Jesus não foi por códigos. Ei que vos digo que haverá situações. Não.
Jesus foi claro: olha, na entrada tem 6 talhas de águas, de potes usados para purificação. Encha de água, pegue, leve ao chefe da cerimônia, tire um bocado e peça para ele experimentar. Não foi claro? Meus irmãos, a Bíblia é clara. Tem algumas pessoas que têm que usar aquela expressão: quer que eu desenhe? Às vezes tem gente que precisa desenhar. Você sabe o que fazer. A dificuldade é você em se render em obediência à voz do Senhor Jesus. Quando há uma redição em obediência, o texto diz que então o mestre de cerimônia, verso 9, prova da água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, chama o noivo. E o anfitrião diz a ele: sempre serve o melhor vinho. No início, você guardou o melhor vinho para o final. Olha que coisa linda. Com Jesus, a presença dele sempre fica melhor. Essa história quer dizer o seguinte: com a presença de Jesus é garantia de que quando ficar difícil, é porque vai ficar melhor ainda. Já imaginou isso? Com Jesus é assim: está difícil, é porque vai melhorar. Estava bom, vai ficar melhor. Pastor, mas a situação é porque vai ficar melhor. E o texto termina dizendo que esse sinal foi o primeiro milagre que Jesus fez. Foi o único? Não. Foi o primeiro. Porque quando você decide andar com Jesus, não é um milagre que ele vai fazer na sua vida. É quando você precisar, o milagre vai acontecer. Qual é o segredo da bênção garantida? Jesus. É a presença dele. Não é um culto. Não adianta nada você vir aqui terça-feira, levantar a mão, clamar, põe a cara no pó. Só que você vai embora e Jesus fica aqui. E aí só quando você precisa de uma necessidade, você aciona o botão de emergência. Jesus, estou precisando, hein? Jesus, cadê o Senhor? Estreitou aqui em casa, hein? Situação está difícil. Jesus. Jesus não é o Batman, que você bota um sinal no teto com a cruz. Porque o Batman é o morcego. Tem gente que acha que Jesus é o Batman. Apertou, coloca lá o sinal no teto. Estou precisando. E de repente, como é que é o Cavaleiro das Trevas, né? Está amarrado. Não serve não. Será que eu gosto do Batman? Mas o Cavaleiro das Trevas derrota. Vamos botar outro nome dele, o morceguinho. O morceguinho chega e resolve a situação. Não era assim? Tem gente que acha que com Jesus é do mesmo jeito. Não é. É Jesus morando em você. Em você. É interessante que quando você olha o texto, você vai perceber de que a presença de Jesus se torna algo presente continuamente. Volte a sua Bíblia, vá com a sua Bíblia no capítulo 4. Eu já terminei, mas eu só quero enfatizar isso aqui para você. Capítulo 4, versículo 46. Onde acontece o primeiro milagre? Em Caná da Galileia, certo? Agora me ajuda o pessoal da mídia aí. Capítulo 4, versículo 46. Se puder, coloca na tela. Olha só. Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Neste mesmo lugar, chega agora um oficial do rei, pedindo para que o seu filho seja curado. E ele então recebe uma palavra de Jesus para ir para casa, porque o seu filho já estava bem. Em que lugar? Caná da Galileia. Quando Jesus se faz presente no lugar, onde ele está presente, não tem uma bênção. São bênçãos sem fim. O que você precisa é de Jesus. Você não precisa da bênção. Você precisa de Jesus. Você precisa da presença do Senhor. Você precisa confiar que Ele é tudo o que você precisa. Porque como diz a velha canção, quem tem Jesus tem tudo. Mas quem não tem, não tem nada. Nada. Que Deus nessa noite possa falar ao seu coração, fazendo você entender de que o que você precisa é de
Jesus.